E aí, galerinha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Essa semana a gente tem aula ao vivo e uma aula gravada. Na nossa aula ao vivo, a gente continua com conteúdo sobre pronomes e na nossa aula gravada vai caminhar em paralelo a classe morfológica de artigos. Então, se liga aí, vamos para a nossa aula de artigos de hoje, ok? Podemos? Se preparem, peguem o caderninho e anotem todas as informações aí que titia vai passar para vocês. Tô até gaguejando, tá vendo, gente? Vamos lá? Então, olha só, galera. Primeira coisa, artigo está lá na unidade 12 do livro de vocês, parte 2. Então, fiquem atentos a isso. Eu vou deixar para nossa aula aí também alguns exercícios como atividades extra, ok? Não precisa tirar foto do caderninho e depois me mandar, não. Eu posso liberar depois o gabarito para vocês com tranquilidade, tá bom? Amores, o que é artigo? Artigo é a classe de palavra que por vezes se coloca antes do substantivo, que serve para determiná-la. Serve simplesmente para determiná-la. E por isso, muitas vezes, nós chamamos de determinante. O artigo a gente fala o determinante do substantivo, ok? E ele pode trazer aí essa determinação de modo mais generalizado ou de modo mais específico. Tranquilo? É até isso que vai fazer a diferença de classificação dos artigos. Então, primeiro ponto é a gente pensar que a forma mais generalizada é o nosso artigo indefinido e a forma mais específica é o nosso artigo definido, ok? Então, para os definidos, nós temos o artigo o e o artigo a e seus respectivos plurais. Para os indefinidos, nós temos um e uma. Não confundam esse um e uma com numeral, ok? É importante pensar nisso. O artigo ele não quantifica de forma especificada, ele dá uma generalizada, ok? Vamos lá. O artigo, como classe de palavra, gente, é uma classe de palavra puramente gramatical. Ela não tem uma determinação semântica aprofundada como é, por exemplo, não tem um signo linguístico. Vamos lembrar do conceito de signo linguístico. Não é um signo linguístico puro, como a gente pensa, por exemplo, dedo. Dedo é uma parte do corpo que está onde? Nas mãos ou nos pés, nananã, serve para ajudar a pegar as coisas. Não, o artigo é uma classe bem gramatical. Então, ela quase não tem uma estruturação semântica e está sempre ligado a um substantivo ou a um adjetivo. Vou deixar essa deixa aí para vocês. Quando o adjetivo está substantivado, principalmente. Mas no geral é coladinho, coladinho, substantivo. BFF de substantivo. E ajuda, em alguns casos, a especificar o gênero do substantivo. Fiquem ligados lá nos sobrecomuns e no comum de dois gêneros dos substantivos. Que aí o artigo é que ajuda a gente a falar, olha, é um referente feminino ou masculino? Então, é o artigo que acaba fazendo esse papel. E ele concorda com os substantivos gerais, gente, em gênero e número. Então, é mesa. Mesa é um substantivo feminino que está no singular. Então, é a mesa, uma mesa, ok? Se fossem mesas, umas mesas, as mesas. Tranquilinho? Olhem aqui o exemplo. Um motorista dirigia um carro por uma estrada. Eu não tenho uma especificação desse carro, não tenho a mínima ideia quem é esse motorista. Como a estrada, eu já mencionei a palavra estrada anteriormente. Então, eu ponho aqui a estrada porque é essa estrada desse motorista que estava dirigindo. Como a estrada estava mal sinalizada, o motorista, então não é qualquer motorista, é um motorista que estava dirigindo por uma estrada que eu acabei de contar a história para vocês. O motorista conduzia o carro com um cuidado redobrado. Percebam que esses elementos todos aí são sinalizações de
substantivos vinculados aos seus artigos, ok? E aqui, como eu não tinha especificado nada, não estava nem sabendo que história era essa, a partir do segundo período eu falo, olha, a estrada é essa que eu acabei de mencionar, o motorista é esse que estava nessa estrada que eu acabei de mencionar. Então, ele estava dirigindo um carro nessa estrada, com esse motorista, tudo direitinho. Então, tudo foi mencionado anteriormente, por isso que eu estou usando aqui artigos definidos e anteriormente eu usei artigos indefinidos, ok? Tranquilinho por enquanto, gente? No geral, gente, propriedades do artigo. Deixa eu colocar aqui a telinha que vai atrapalhar menos. Isso está lá no fragmento de A Carta de Meneceu, que é uma das obras do Paz, ok? Precisamente porque o prazer é o bem principal e natural, não escolhemos todo prazer, mas por vezes abstemo-nos de prazeres se estes forem cancelados pelas privações que se seguem, e consideramos muitas dores melhores do que prazeres, quando um maior prazer virá até nós depois de termos sofrido dores demoradas. Percebam que é um texto com caráter filosófico bem forte, ok? Esse pelas aqui, galerinha, eu tenho uma junção da preposição por, mas, mais o artigo as. Então, essa junção, essa contração, gerou a preposição pelas. Todo prazer é um bem dado. Esse bem de forma genérica. Um bem dado ter uma natureza congênere da nossa. Contudo, nem todo prazer deve ser escolhido. De igual modo, toda dor, esse azinho aqui também é um artigo, toda dor é um mal. Esse aqui também é um artigo. O a é um artigo definido, o é um artigo indefinido. Toda dor, seja qual for ela, é um mal. Independente que mal é esse, a gente não sabe. Não é um mal físico, é um mal espiritual, pode ser um mal físico. Então, eu não estou determinando aí. Contudo, nem toda dor é de natureza a ser evitada em todas as ocasiões. Pensando e olhando para as vantagens e desvantagens, é apropriado decidir todas essas coisas, pois em certas circunstâncias tratamos o bem como um mal e, igualmente, o mal como bem. Caráter bem filosófico aí. E principalmente, gente, um caráter bem dialético. Opostos que estão aí interagindo para a gente pensar a nossa natureza. O que, que é um bem, o que, que é um mal? Se o prazer é um bem, vai fazer sempre bem? Então, se o prazer nos dá uma sensação boa, será que ele sempre vai ser bom para a gente? Então, nem tudo que é bem vai ser bom. Então, uma boa diferença de sentido aí. Então, percebam esses pontinhos que Titia colocou para vocês aí no decorrer da leitura do texto, ok? Aqui, por exemplo, mal, gente, com L aí, bonitinho, é um advérbio. Lembram-se lá dos nossos processos derivacionais, composicionais? Então, um advérbio aqui numa posição de substantivo. É um processo derivacional. Deem uma olhadinha lá, que derivação é essa? E a gente tira a dúvida. Então, o que é interessante a gente pensar também? Alguns substantivos não admitem artigo. Nomes de cidade, por exemplo. Vocês nasceram em Brasília? A gente não fala você nasceu na Brasília. Na seria a contração de em mais a. Não, a gente não fala isso. Então, Brasília não aceita artigo. Nomes de pessoas famosas. Capitu é personagem de um romance de Machado de Assis. A gente não coloca a Capitu. Substantivo casa, no sentido de moradia. Passaremos o isolamento em casa e não na casa, porque quando a gente coloca na casa, parece que vai para a casa de outra pessoa, a moradia de outra pessoa. Passaremos o isolamento na casa dos meus avós. Aí sim, tem uma preposição com um artigo. Agora, quando a gente põe em casa, é na minha casa, no meu lar, é nesse sentido.
Substantivo terra, no sentido de terra firme. O marinheiro permaneceu em terra e não na terra. Na terra parece que ele ficou lá no todinho da terra, saca? Assim, na poeirona ou na terra natal, ok? Substantivos precedidos de palavra cujo e cuja. Amores, por favor, nunca coloquem artigo antes da palavra cujo, cuja e seus plurais. Cujo e cuja são pronomes. A gente vai ver esse tipo de pronome na aula ao vivo dessa semana, ok? Então, e vocês também vão aprofundar esse pronome relativo lá no segundo ano com as orações subordinadas adjetivas. Então, antes disso daqui não tem este é o autor cujas obras. Não mesmo. Cujas obras não existe. Cujas obras, ok? Antes de pronomes de tratamento. Então, aqui, por exemplo, conheci Vossa Alteza e não conheci a Vossa Alteza, ok? Se aparecer um azinho antes de pronome de tratamento, não é artigo, é preposição. Dei o livro à Vossa Alteza. Esse a vai ser preposição. Quem dá alguma coisa a alguém. O livro a alguém, ok? A Vossa Alteza. Tranquilinho por hora, né, gente? Espero que tudo esteja em paz aí. Isso daqui eu acabei de colocar para vocês, então assim eu vou antecipando. Emprego opcional do artigo. Amores, antes de nomes de pessoas das nossas relações sociais ou pessoais. Por exemplo, não sei se o Rodolfo virá para o Natal. Não sei se Rodolfo virá para o Natal. Então, parte do pressuposto que o Rodolfo é uma pessoa próxima a mim, conhecida por quem está falando, que sou eu, e por quem está me ouvindo, que é o meu interlocutor. E antes de pronomes possessivos também, tá? Esqueci o meu telefone, esqueci meu telefone na cantina. Posso colocar ou não, fica a meu critério. Morfossintaxe do artigo, gente. O artigo dentro de uma frase, dentro de uma oração, vai ser sempre um determinante do substantivo e, consequentemente, a função sintática dele vai ser de adjunto adnominal. Junto de um nome. Então, adjunto adnominal é exatamente isso. É junto de um nome. Tranquilinho por enquanto? Então, aqui, galerinha, por exemplo, os estudantes conhecem as regras da escola. Quem conhece, conhece algo. Quem é que conhece as regras da escola? Os estudantes. Então, os estudantes, esse os aqui está determinando estudantes. Então, ajuda, por exemplo, a determinar o meu substantivo. Mesma situação acontece com a palavra regras, que complementa o meu verbo conhecer. Então, aqui, galerinha, querendo ou não, a gente tem aí esse os e esse as simplesmente como um adjunto adnominal, juntinho de um nome, juntinho de um substantivo ou de um adjetivo, ok? Para vocês praticarem, pessoinhas, nós colocamos aqui alguns exercícios para vocês e eu vou disponibilizar para vocês aqui já o gabarito, ok? Então, levando em consideração, perdão, porque o meu vídeo está cortando ali o verbinho, levando em consideração que o artigo é uma palavra que se antepõe ao substantivo e concorda com ele em gênero e número, indique a alternativa em que as palavras destacadas não são artigos. Amores, esse item é aqui, ó. Vamos lá. Imediatamente me veio à cabeça o conselho de Manuel Bandeira a uma jovem que lhe perguntou o que ele aconselharia a quem quisesse iniciar-se na literatura. O de não pedir conselhos a ninguém. Amores, olha só. O único que é artigo aqui é uma. O restante tudo é preposição. Ok? Então é importante ter isso em mente. Tranquilinho por enquanto? Aqui uma questãozinha da FUVEST. Esses exercícios todos estão no livro de vocês.
Leia o seguinte trecho de uma entrevista concedida pelo ministro do Supremo Tribunal, Joaquim Barbosa. O protagonismo do STF nos últimos tempos tem usurpado as funções do Congresso? Temos uma Constituição muito boa, mas excessivamente detalhista, com um número imenso de dispositivos e, por isso, suscetível a fomentar interpretações e toda sorte de litígios. Temos também um sistema de jurisdição constitucional, talvez único no mundo, com um rol enorme de agentes e instituições dotadas da prerrogativa ou de competência para trazer questões ao Supremo. No trecho dotadas da prerrogativa ou de competência, a presença do artigo antes do primeiro substantivo, galerinha, prerrogativa é o primeiro substantivo aí. Qual é o artigo que está aí, galerinha? É contraído aí junto da preposição de mais a. Então, aqui eu tenho uma contração de preposição com o artigo a, ok? E a sua ausência antes do segundo, aqui no de competência, tá sem artigo, é só o de purinho, que fazem sentido de cada um desses substantivos, seja respectivamente. Galera, olha só, do primeiro, específico, do segundo, mais genérico. Toda vez que aparecer um artigo definido, está dando especificidade. A ausência de artigo ou o artigo indefinido está dando a ideia de generalização. É importante vocês terem isso em mente, tá bom? Questãozinha 3. As frases dos pares a seguir têm em si sentidos diferentes devido à presença ou à ausência do artigo. Explique em cada par essa diferença. O explorador sonhava descobrir na América a cidade de ouro. O explorador sonhava descobrir na América a cidade do ouro. No item B, nós temos toda cidade deveria ser bem arborizada. Toda a cidade deveria ser bem arborizada. Sica, punhal usado pelos antigos habitantes da Trácia. Sica, punhal usado pelos antigos habitantes e por antigos habitantes da Trácia. Que diferença de sentidos eu tenho aí, galerinha? Cidade feita ou construída de ouro e cidade que havia ouro para o primeiro grupo do item A. No item B, a primeira oração, qualquer cidade, todas as cidades deveriam ser arborizadas. Na segunda oração, uma cidade específica deveria ter a sua totalidade arborizada. No item C, todos os habitantes usavam punhal. Na primeira oração, parte dos habitantes usavam punhal. Pelos antigos habitantes da Trácia, traz a ideia da totalidade. Por antigos habitantes, traz a ideia de parte dos habitantes. Então, olha como uma coisinha boba como é o artigo, que não tem uma função semântica sozinha, modifica uma oração. Então, não é um termo acessório qualquer, é um termo bem importante, tá bom, gente? Com o vento, o pequeno sino começava a tilintar. O garotinho ouviu no bolso do pai o tilintar de umas moedas. Galerinha, aí a gente tem a parada da substantivação, ok? E a preposição a no meio do caminho. Aqui eu tenho o verbo tilintar, compartilhando do verbo começar. Começava o quê? Começava a tilintar. Então, aqui está na posição de verbo. Agora, o tilintar é o barulho das moedas. Então, aqui eu substantivei esse verbo. Vamos lá. Crie novos enunciados em que as palavras funcionem como substantivos. No cais, ainda escuro, brilhavam as lanternas de alguns veleiros. Aqui a gente tem um adjetivo. A gente está querendo que funcione como um substantivo, ok? Então, no item B, a gente tem: os jornais publicarão amanhã o resultado da pesquisa eleitoral.
Ela sempre sonhou em mudar-se de cidade, de sua cidadezinha, e viver numa agitada metrópole. Ao longo da estrada, viam-se solitários peregrinos caminhando sob o forte sol do meio-dia. Aqui, galera, adjetivo, advérbio, verbo. O que que eu faço para substantivar? Eu uso artigo. Então, os adultos condicionam as crianças a temer o escuro. Devemos lutar por um amanhã. Alguns dizem que o viver é uma arte. A internet ajuda os solitários a fazerem novas amizades. Então, a gente colocou aqui sentidos diferentes, a gente colocou aqui a substantivação das palavras que estavam dentro desse contexto aqui, com funções de adjetivo, de advérbio e de verbo. E que nesse contexto que nós demos de exemplos aqui para vocês, foram substantivados devido a quê? Ao uso de artigos. Tranquilo, gente? Questão 6, nós temos aqui um fragmento do Rubens Alves, que recentemente faleceu, tá, gente? E temos quatro enunciados para vocês analisarem. Então, a gente pede para vocês considerarem aí, verem qual enunciado está correto. Amores, o gabarito dessa questão é a letra B de bola. Somente o enunciado 1 está equivocado. E por que ele está equivocado? O autor faz uso de palavras do mesmo campo semântico, como plumas e penacho. Vamos dar uma olhadinha a isso dentro do texto. Caíram as plumas e o penacho. Amores, aqui penacho está com outro sentido. Ah, mas todo penacho tem pena. Sim, mas só que plumas tem um sentido completamente diferente de penacho nesse contexto. Tanto que, no decorrer do texto, a gente percebe que o penacho aí é a crista, vamos pensar assim, e não necessariamente qualquer outra parte do corpo do pássaro que tenha penas. Ok? Importante frisar. Próximo textinho, próximo exercício que nós temos aí, galerinha, é este daqui, que é a questão 7, com 2 fragmentos de texto. E qual é a letra que está correta, amores? Opa, vamos lá. Aqui a gente tem no texto 1 a expressão as poucas leis brasileiras. E no texto 2, poucas leis brasileiras, sem o as. E aí a gente pede para vocês identificarem a afirmação correta dentro do texto. A afirmação correta é a letra E, em que o texto 2 é uma crítica elogiosa às leis brasileiras sobre crimes ambientais, pois dá a entender que elas, em sua grande maioria, são eficientes. É do conhecimento de todos que poucas leis brasileiras sobre crimes ambientais não funcionam, que algumas poucas não funcionam. Agora, quando eu coloco as poucas leis brasileiras, parece que todas elas, na sua totalidade, sobre crimes ambientais, não funcionam. Então, é uma questão semântica bem interessante aí para vocês. Queridos, sugiro sempre que vocês façam aí as atividades extras do livro de vocês, exatamente para poder ampliar o conhecimento, ver se vocês têm alguma dúvida, ok? Tenham uma boa semana de estudos. A gente se encontra na nossa aula ao vivo. Beijoquinhas!